Você já viu a Bíblia dizer que tem hora que um animal vale mais do que você? A vida de um bicho é mais importante que a sua vida? Olá, meu nome é Wellington. Estou aqui com você mais uma vez para uma reflexão para hoje, baseada em Números, capítulo 22. Hoje vamos considerar o final da história aí de Balaão, um pedaço dela do verso 31 em diante. É muito interessante. A gente vive uma época que, de fato, parece que pessoa está valendo menos que bicho. Nós temos até leis muito estranhas. Algumas pessoas são assassinadas e aquele que matou o ser humano fica solto. Mas, se o assassino, ao invés de matar um ser humano, matar um determinado tipo de bicho, ele é preso e não tem fiança para ele. Ou seja, vale mais a vida de um bicho do que a vida de um ser humano. Agora, o mais esquisito para mim foi encontrar na Bíblia um momento onde eu ouvisse dizer que assim, olha, eu prefiro o bicho vivo do que você. É isso que acontece nessa história. Você percebeu ontem, se você não viu, procura aí no canal, tem um vídeo aí para você entender melhor essa história. Balaão está sendo convocado, alguém está oferecendo dinheiro para ele poder falar mal do povo de Deus, para ele lançar uma maldição sobre o povo de Deus. E isso não acontece, não é assim que funciona, né? E ele está indo para um determinado lugar e Deus não quer que ele vá para lá. Então, ele é impedido pela sua jumenta, que trava ele. Ele fica bravo com a jumenta, bate na jumenta e ameaça a jumenta de morte, porque a jumenta está vendo que tem um anjo do Senhor na frente dele, impedindo ele de andar, mas ele não está vendo. Tem hora, até que o animal tem mais sensibilidade que a gente, né? O bicho aqui viu que Deus estava freando ele, né? Viu que queria que ele parasse, mas ele mesmo demorou a perceber. Ele só foi enxergar a presença do anjo do Senhor depois da jumenta. Olha só, tem hora que o nosso discernimento de fato é lento, ele é demorado, ele é impedido, de alguma maneira ele falha. E a gente precisa então não deixar de forma alguma que a gente fique arrogante. Não tem espaço para arrogância. Porque se até o animal consegue enxergar coisa que a gente só enxerga depois, porque a gente precisa de fato depender do Senhor, depender de alguém maior do que nós, que nos ama, que está disposto a abençoar a gente, mas que não deixa de perceber esses vacilos nossos. No verso 32, você vai ver que o motivo do anjo estar ali é para impedir que Balaão faça algo que desagrada ao Senhor Deus. Olha só, Deus está impedindo. Para mim, isso é sim uma grande manifestação de graça. Eu e você podemos ficar muito felizes quando Deus nos barrar, quando Deus nos frear, para a gente não fazer ou continuar fazendo aquilo que desagrada a Ele. Porque não é bom, não é vantajoso, não vai valer a pena fazer coisas que desagradam ao nosso Deus. Veja, no verso 34, perceba como que a gente procura, tem hora, Balaão procura uma condenação para si. Ele insiste, ele não enxerga, ele não tem discernimento, ele não tem uma visão espiritual que a mula teve, que a jumenta teve. E por isso ele escuta aquilo que eu falava para você no início desse vídeo. Olha, se não fosse, dependendo da situação aqui, eu tinha matado você e mantido a vida da jumenta. Em outras palavras, o que Balaão está escutando é a seguinte mensagem: olha, você vale menos que essa jumenta aqui. Você é menos importante para mim que essa jumenta. A jumenta tem mais valor para mim nesse momento por causa das suas atitudes do que você. E isso é impressionante como a gente olha para uma cena dessa e não se humilha, não reconhece a nossa pequenez. Quando eu olho para a cena dessa, eu falo assim, poxa, se Deus deu essa palavra aqui para Balaão, que dirá de mim então? Tem hora que eu sou pior do que uma mula, tem hora que eu sou pior do que um bicho irracional, tem hora que eu demoro a perceber a direção que Deus está dando para a minha vida. E eu sei que isso acontece com você também. Então, quando isso acontecer, lembre-se que apesar de merecer, da gente procurar, da gente caçar uma condenação, Deus tem nos dado misericórdia.
Apesar da gente merecer e às vezes até desejar um final infeliz, Deus já determinou um final super feliz. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou por causa de Cristo Jesus. A gente até procura, a gente às vezes até faz por merecer um castigo, mas Deus é bom e tem derramado graça sobre a nossa vida. Mas que bom que essa palavra está registrada aqui, que tem hora que a gente vale menos que o jumento. Vale a gente pensar nisso para não ficar arrogante, não ficar tupetudo, não ficar cheio de si demais e, de fato, abraçar a misericórdia de Deus com gratidão, com esperança, com alegria e com devoção também. Por último, quero chamar sua atenção para o que aparece aqui no verso 34. Eu acho maravilhoso quando Balaão escuta essa conversa toda e, ao invés de ter uma crise de ego, Balaão processa bem esse negócio. Uma pessoa, talvez com algum distúrbio, com alguma fraqueza, fruto dessa época que a gente está vivendo, ia ficar todo cheio de mimimi, ia procurar um tratamento. Ah, pelo amor de Deus, quer dizer que a minha vida não vale nada, a jumenta vale mais que eu. Bem, esse caminho nós sabemos que não é o agradável, não é o da Bíblia. Vamos ver o que diz aí o verso 34, para a gente poder entender qual deve ser a nossa reação quando nos deparamos com a correção do Senhor, com palavras duras dele para nós, mas que na verdade são palavras de graça, porque estão nos impedindo de pecar, de desagradar a ele. Veja o que diz: Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Essa é a postura, arrependimento. Quando você fizer algo desagradável, que você for limitado, você falhar na sua visão espiritual, você não tiver a sensibilidade de perceber que Deus está te conduzindo e está te freando algumas coisas, porque Ele não te quer ali, não te quer naquela situação, não te quer nesse caminho, não te quer nessa vida, e aí falar para você que você está sendo pior do que um animal, ao invés de ficar chorando para os cantos, chorando largado, arrependa-se, volte, coloque a sua vida à disposição de Deus de novo, fale como Balaão: olha, se eu quiser eu vou para outro canto, eu não vou fazer isso aqui mais, porque o mais importante aqui é aceitar a correção, sem ficar cheio de vitimismo, sem ficar se sentindo a pior pessoa do mundo e tal. É isso mesmo, mas a graça de Deus está ali, cuidando de você, tratando de você. Vamos orar nesse instante, pedir a Deus que aplique isso na minha vida e na sua. Ó Deus, que palavra maravilhosa o Senhor traz para a gente nesse domingo. Obrigado por essa palavra aqui. É uma palavra num contexto muito diferente do nosso, mas que só me faz perceber o seu amor, a sua graça. O que eu quero pedir para mim e também para o meu irmão e para minha irmã é que não falte em nós essa disposição de se arrepender dos erros, das bobagens, das péssimas escolhas, da falta de discernimento, de compreensão, de sensibilidade espiritual que às vezes reina na gente. Por favor, que nós sejamos prontos a arrepender antes de ficar se fazendo de vítima, porque afinal de contas o Senhor nos ama e está tratando da gente com misericórdia. Ora assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Terminamos hoje essa caminhada aqui por Números. Amanhã a gente começa outra, no próximo livro, Deuteronômio. Eu espero você aqui. E espero também aquela pessoa que você vai convidar nesse momento para participar. Manda esse link aí, sem miséria. Compartilha essa mensagem com mais pessoas. E amanhã eu te vejo aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor.